Você já ouviu falar nas constelações que não brilham? Histórias que não são feitas de pontos luminosos no céu, mas de sombras na própria Via Láctea. Silhuetas negras, como animais adormecidos, que só podem ser vistas quando se aprende a não olhar para a luz. Essa era a arte secreta dos povos andinos, mestres em decifrar um céu que a maioria de nós nem imagina que exista. Mas antes de entrarmos nessa viagem pela noite fria da cordilheira, me diz, de onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí? É madrugada silenciosa, com a casa inteira adormecida? Ou talvez final de tarde, com o sol baixo e dourado? Seja como for, aproveita e já se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma dessas histórias que atravessam o tempo, o vento e as estrelas. Respire fundo, porque hoje vamos subir devagar pela espinha dorsal dos Andes, até o coração do Império Inca e dos povos que vieram antes dele, para olhar o céu como eles olhavam. Imagine-se em uma noite gelada nos Andes, há mais de 500 anos. O ar é tão fino que cada respiração parece carregar o peso de uma promessa. O silêncio não é absoluto. Longe disso. Você ouve o vento que desliza pelas encostas, um assobio contínuo, quase um canto, o estalar de uma fogueira próxima, o murmúrio de vozes em Quechua e, acima de tudo, o céu, um manto negro tão denso que parece engolir a própria luz. Aqui, longe de qualquer chama elétrica ou poluição, a Via Láctea não é um traço tímido no céu. Ela é um rio branco, espesso, serpenteando de horizonte a horizonte. E dentro dela, os sacerdotes andinos não viam apenas estrelas. Viam espaços vazios, formas recortadas pela ausência de luz. Essas eram as Iana Fuyo, as constelações escuras. Enquanto na Europa medieval, astrônomos e monges desenhavam figuras unindo pontos brilhantes, os povos andinos procuravam o oposto. Lhamas negras, a serpente, o sapo, o pastor, todos moldados pelas sombras do pó cósmico. Para eles, essas figuras não eram metáforas distantes. Eram seres vivos, conectados diretamente à terra, ao ciclo da chuva e à vida cotidiana. Quando a lhama escura se inclinava no céu, era hora de preparar as pastagens. Quando a serpente se movia, anunciava mudanças nas águas e no clima. Naquele tempo, olhar para cima não era uma distração romântica, era questão de sobrevivência. Os movimentos do sol, da lua e dessas figuras celestes determinavam o momento exato de plantar batatas ou colher milho. Errar o cálculo poderia significar fome. Por isso, a observação do céu não estava restrita a uns poucos astrônomos. Era uma competência coletiva, transmitida desde cedo. Crianças aprendiam a apontar para a lhama, e o sapo no mesmo ritmo em que aprendiam a plantar, colher e reconhecer o cheiro da chuva que se aproximava. Os sacerdotes, no entanto, tinham um papel especial. Não bastava saber que a lhama estava alta ou que o sol se alinhava com o topo de uma montanha específica. Era preciso interpretar o que isso significava para a comunidade, para a relação com os deuses e para o equilíbrio do cosmos. A cada solstício e equinócio, rituais elaborados eram realizados, não apenas para marcar o tempo, mas para reafirmar a ligação sagrada entre céu e terra. Algumas aldeias possuíam pedras talhadas com precisão milimétrica, formando portais por onde o sol passava em dias específicos do ano. Esses marcadores solares eram mais do que instrumentos, eram portais simbólicos, janelas para o diálogo entre humanos e divindades. Em Cusco, o centro do mundo inca, havia o Intihuatana, a pedra onde se amarra o sol. Nos dias certos, a luz passava exatamente pelo ponto previsto, reafirmando que o império estava alinhado com o ciclo cósmico. Mas, o mais fascinante talvez, seja como esses conhecimentos eram tecidos junto com o cotidiano. O céu não era uma abstração distante, era uma extensão da paisagem, como a montanha nevada ou o rio que cortava o vale.
Havia noites em que, sentados ao redor do fogo, anciãos contavam histórias de como a lhama celeste bebia a água do rio da Via Láctea, garantindo as chuvas que fariam germinar as sementes. E, claro, nessas narrativas sempre havia uma moral: respeitar o ciclo, agradecer a terra, oferecer aos deuses o que é devido. A visão andina do céu também não separava o humano do natural. Ao contrário, reforçava que tudo estava interligado. A mesma lhama que pastava nos campos durante o dia habitava as sombras da Via Láctea à noite. O mesmo sol que aquecia as pedras pela manhã era um Deus vivo, viajando pela sua rota eterna, que precisava ser saudado, alimentado com oferendas e até protegido em certos rituais, para que não se perdesse no caminho. A relação com a lua era igualmente íntima. Ela marcava os ritmos femininos, influenciava o plantio de certos tubérculos e, segundo as histórias, era irmã ou esposa do sol, às vezes cúmplice, às vezes rival. Certos eclipses eram vistos como disputas familiares, momentos perigosos em que a ordem cósmica podia ser abalada. Nessas noites, aldeias inteiras realizavam rituais para ajudar os astros a retomarem seu curso natural. Tudo isso formava um sistema complexo, mas também profundamente poético. Os povos andinos não olhavam para o céu apenas para prever o tempo, mas para compreender seu lugar no mundo. Cada sombra na Via Láctea, cada estrela que surgia no horizonte, cada mudança na cor do amanhecer era um lembrete de que a vida humana é apenas uma parte de uma rede muito maior. Uma rede que inclui montanhas, rios, animais, espíritos e, claro, as constelações visíveis e invisíveis. E talvez seja por isso que, mesmo hoje, em comunidades andinas que resistem à modernidade, ainda exista o hábito de levantar os olhos para o céu e procurar a lhama escura. Não é apenas uma questão de tradição ou nostalgia. É uma forma de manter viva a conexão com um conhecimento que nasceu muito antes de qualquer livro ou telescópio e que sobrevive enquanto houver alguém disposto a olhar para cima e ver, nas sombras, a presença dos deuses. Dizem que os povos andinos liam o céu como quem lê uma carta de amor, lenta, cuidadosa, saboreando cada linha. E como toda carta de amor, havia segredos escondidos nas entrelinhas. Segredos que só revelavam seu sentido completo quando se sabia o lugar exato de onde olhar. É por isso que, muito antes de qualquer engenheiro com softwares de modelagem 3D, eles já erguiam templos e construções alinhados com precisão matemática aos movimentos do Sol, da Lua e até das constelações escuras. Você acorda antes do amanhecer, o frio é quase uma presença física apertando seus ossos. O ar cheira a terra úmida e cinzas da fogueira da noite anterior. Ao longe, no topo de uma colina sagrada, vê-se um conjunto de pedras talhadas, formando um arco. É o dia do solstício. Poucos minutos antes do nascer do sol, os sacerdotes já estão lá, parados, como se estivessem congelados no tempo. O silêncio é tão profundo que o som mais alto é o bater do próprio coração. Então, no instante perfeito, a primeira luz do sol atravessa o arco e atinge um ponto exato em uma rocha central. Não é por acaso, não é um golpe de sorte arquitetônico. É resultado de gerações de observação paciente, de noites inteiras encarando o céu e marcando posições com pedras e estacas. Para o povo reunido, aquele momento não é só bonito. É a confirmação de que o cosmos ainda está no seu lugar, de que a ordem sagrada, o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo dos deuses, continua firme. Os rituais do solstício e do equinócio eram eventos tão marcantes que envolviam toda a comunidade. Havia música, cânticos, oferendas de folhas de coca, xixa, a cerveja de milho, grãos e, em ocasiões especiais, até sacrifícios de animais.
e, em tempos mais duros, sacrifícios humanos, escolhidos não como punição, mas como a mais alta honra. Em um mundo onde o sol é literalmente um deus que pode se perder ou enfraquecer, oferecer-lhe o melhor que existe não é crueldade, é lógica pura. Claro, para nós, séculos depois, pode parecer um tanto intenso. Mas é bom lembrar que, na visão andina, a reciprocidade, Aini, era a lei fundamental do universo. Se o sol dá luz e calor, é preciso devolver algo. E devolver algo valioso. Você não agradece um banquete real com um pedaço de pão velho. Do mesmo jeito, não se agradece a vida e as colheitas com gestos vazios. As construções sagradas não se limitavam a templos imponentes como o Intihuatana de Machu Picchu. Em vilas menores, havia pedras marcadoras, paredes com janelas específicas, ou mesmo o alinhamento inteiro de uma praça com relação ao nascer e pôr do sol em dias especiais. Cada aldeia, a seu modo, tinha o seu observatório, ainda que fosse um simples paredão de pedra com uma fenda por onde a luz passava no momento certo. Mas havia também a dimensão espiritual que ia além da mecânica celeste. Quando a luz atravessava um portal ou tocava uma pedra sagrada, não era apenas um fenômeno físico, era um encontro. Aquele feixe de luz era o próprio Deus visitando o povo. Por isso, os sacerdotes não apenas observavam. Eles conversavam com o sol, a lua e as estrelas. Não com telescópios ou gráficos, mas com cantos, fumaça e gestos carregados de significado. Os incas e outros povos andinos viam as montanhas, as apus, como entidades vivas, guardiãs das comunidades. Muitas vezes, as linhas visuais dos observatórios e templos não apontavam para um astro solto no céu, mas para um ponto em que o sol surgia atrás de uma montanha específica. Nesse instante, não era só o sol que aparecia, era o sol abençoando o povo através daquela montanha protetora. Uma paisagem inteira se tornava parte do ritual. E a Via Láctea. A Via Láctea não ficava de fora. Durante certas épocas do ano, seu curso no céu coincidia com o dos rios sagrados na Terra. Essa correspondência era vista como um espelho perfeito, o rio celeste refletindo o rio terrestre, ambos carregando vida, ambos conectados pela energia divina. Rituais à beira d'água, especialmente durante esses alinhamentos, eram carregados de simbolismo. Era como conversar com o céu através da superfície líquida. Havia também rituais mais silenciosos, íntimos, realizados por poucos iniciados. Imagine um sacerdote, sozinho, no alto de um penhasco durante a noite. Ele segura um maracá feito de cabaça seca, pintada com símbolos que representam constelações e animais sagrados. Ao balançá-lo, o som seco e ritmado mistura-se ao sopro do vento. Aos olhos de quem não sabe, é apenas um homem sacudindo um chocalho. Para quem conhece, é um diálogo com o mundo invisível, um chamado para que os espíritos guiem a aldeia no novo ciclo que começa. A ironia, que talvez nem eles percebessem, é que, enquanto o povo se reunia para testemunhar milagres de luz e sombra, todo o processo era, de certo modo, pura engenharia e cálculo astronômico. Mas é aí que está a beleza. Para eles, ciência e espiritualidade não eram campos separados. Calcular a posição exata do Sol e, ao mesmo tempo, cantar para que ele não se perca no caminho não é contradição, é coerência. É como medir o tempo com um relógio e, ainda assim, comemorar a chegada da meia-noite com um brinde. Outro detalhe fascinante é que a arquitetura cerimonial andina não enfeitava a natureza, ela se encaixava nela. Um templo não era construído para dominar a paisagem, mas para fazer parte dela, aproveitando curvas, relevos e linhas de visão. Até a cor das pedras importava, refletindo ou absorvendo a luz de maneiras específicas nos dias-chave do calendário ritual. E o calendário,
Esse não era apenas uma sequência de dias marcados. Ele era circular, vivo, ajustado ano após ano conforme as observações. Não era algo engessado, mas um diálogo constante com o céu. A cada nova estação, os sacerdotes confirmavam ou reajustavam as datas, não por capricho, mas porque o cosmos, como qualquer ser vivo, tem seus humores. É impossível ignorar o quanto tudo isso exigia paciência. Imagine você passar décadas observando o mesmo ponto no horizonte, anotando mentalmente, ou literalmente, em cordas de quipu, cada pequena variação. Hoje, no mundo do tudo para ontem, a ideia de dedicar uma vida inteira a esperar um feixe de luz tocar uma pedra pode parecer absurda. Mas, para eles, era parte essencial do ofício. O tempo, afinal, não era um inimigo a ser vencido. Era um aliado, um mestre paciente. E assim, noite após noite, solstício após solstício, os povos andinos mantiveram vivo um diálogo entre céu e terra que moldava não só a agricultura e a economia, mas também a forma como viam a si mesmos. Sob a luz fria das estrelas, envoltos pelo silêncio imenso das montanhas, eles encontravam sentido e ordem num mundo que, para nós, pareceria caótico. E talvez parte dessa ordem estivesse justamente em aceitar que a vida é feita de ciclos, de retornos, de repetições que nunca são iguais, como o nascer do sol por trás da mesma montanha, que a cada ano parece ligeiramente diferente, mas nunca deixa de ser sagrado. A maioria das pessoas, quando olha para o céu, presta atenção apenas nas estrelas, os pontos brilhantes, cintilantes, que saltam contra o fundo escuro. Mas os povos andinos, especialmente os incas, tinham um truque de percepção que faria qualquer astrônomo moderno parar e repensar o que sabe. Eles olhavam para as sombras. Não as sombras na Terra, mas no próprio céu. As chamadas constelações escuras não eram formadas por estrelas, mas por áreas densas de poeira cósmica na Via Láctea, que, vistas de um céu limpo de poluição e luz artificial, desenhavam figuras nítidas. Para eles, não era um vazio, era presença. Não era falta de estrelas, era um mundo habitado por seres sagrados. Imagine uma noite de inverno andino, sem lua, o ar cortante, o cheiro de lenha queimando vindo das casas da aldeia. Você deita sobre uma manta de lã, olhando para cima, e a Via Láctea se derrama como um rio de luz. Mas, no meio dela, formas negras se destacam. Um lhaminha deitado, uma raposa com cauda espessa, uma serpente sinuosa. Essas figuras não estão apenas no imaginário. Elas existem no céu, recortadas contra a corrente de estrelas. A lhama escura, por exemplo, não é só um animal celeste. Ela está ligada diretamente à vida prática. Sua aparição em determinada posição no céu marcava o tempo das chuvas e do parto das lhamas na terra. Era como um calendário vivo, impossível de ignorar. Quando a lhama celeste se erguia no rio estelar, os pastores sabiam que era hora de preparar os rebanhos para a nova estação. E havia a raposa, ou a tuk, caçadora esperta que se esconde entre as sombras do céu. Nas histórias contadas ao redor do fogo, ela era tanto trapaceira quanto protetora, trazendo alertas sobre o equilíbrio entre abundância e escassez. Ver a raposa no céu não era apenas bonito, era um lembrete narrativo, quase uma parábola cósmica. A serpente, como em muitas culturas, carregava uma simbologia ambígua, ligada à água e à fertilidade, mas também a mudanças bruscas e riscos. Ela era observada com respeito cauteloso. Em alguns mitos, a serpente celeste era guardiã do rio terrestre. Em outros, podia beber suas águas se os humanos desrespeitassem os rituais. Era, em termos práticos, um aviso para não se afastar das regras do ciclo agrícola. E aí está a beleza e a ironia desse sistema. Enquanto muitos no mundo antigo olhavam para o céu em busca de sinais no brilho,
os povos andinos encontravam sentido na ausência. É quase uma lição filosófica disfarçada. Às vezes, o que importa não é o que brilha, mas o que se esconde. Observar essas constelações escuras exigia uma intimidade profunda com o céu. Não bastava olhar, era preciso saber quando e de onde. Como numa amizade antiga, em que se reconhece alguém até pelo silêncio, os sacerdotes e anciãos sabiam ler as mudanças na posição dessas formas com a precisão de um cronômetro suíço. Os rituais ligados a essas figuras celestes também eram diferentes dos grandes eventos solares. Muitas vezes eram cerimônias menores, feitas em silêncio, com oferendas discretas, folhas de coca mastigadas e depois sopradas ao vento, pequenas figuras de barro enterradas ao pé de uma rocha. Não havia multidões. Era mais íntimo, quase doméstico. Mas, não se engane, a intimidade não diminuía a importância. Na mentalidade andina, as constelações escuras eram seres vivos, e ignorá-las seria como virar o rosto para um vizinho importante que te cumprimenta na rua. Não se fazia isso. O céu, afinal, não era um quadro distante. Era um território habitado, com vizinhos, aliados e, às vezes, rivais. Histórias passavam de geração em geração sobre como essas figuras celestes influenciavam a vida terrena. Uma das mais conhecidas falava de um tempo antigo em que a lhama celeste desceu à terra para avisar sobre uma grande seca. Ninguém acreditou, até que o rio secou e os campos racharam. Desde então, cada vez que a lhama aparece de certa forma no céu, os anciãos prestam atenção redobrada ao clima. É fascinante como, nesse sistema, a ciência e o mito não brigavam. Pelo contrário, o mito dava contexto à observação científica, e a observação validava o mito. Hoje, chamaríamos isso de integração de saberes, e encheríamos relatórios com palavras como interdisciplinaridade. Para eles, era simplesmente viver. E claro, não faltava humor nessas tradições. Alguns contadores de histórias mais ousados gostavam de dizer que certas figuras escuras eram sinais para amores proibidos ou desventuras românticas. Afinal, se até no céu existem raposas trapaceiras e serpentes traiçoeiras, por que esperar que a vida na Terra fosse mais simples? A Via Láctea em si era vista como um rio cósmico, chamado Mayu. Ela conectava o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, e também era caminho de passagem para as almas. Não era só cenário, era estrada, ponte e, às vezes, fronteira. Quando uma constelação escura cruzava o Mayu, era como se uma história estivesse acontecendo diante dos olhos de todos, e era preciso interpretá-la. Alguns alinhamentos entre essas figuras escuras e o horizonte terrestre eram considerados presságios. O aparecimento da serpente, por exemplo, próximo ao ponto onde o sol nascia no solstício de inverno, podia indicar um ano de cheias perigosas. Já a lhama, quando bebia do rio celeste em certo ângulo, anunciava fartura de pasto. Agora, tente imaginar viver num mundo onde o céu noturno não é apenas um pano de fundo, mas um palco vivo, com personagens que você conhece desde criança. Cada noite, a história avança um pouco, mudando de posição, acrescentando detalhes. E você, como parte da plateia, precisa prestar atenção para não perder a mensagem. Essa relação íntima com o céu moldava a própria noção de tempo. Não se tratava apenas de marcar datas para plantar ou colher. Era um tempo narrativo, carregado de enredo. As constelações escuras eram capítulos de um livro que nunca parava de ser escrito. E havia ainda um aspecto espiritual profundo. A crença de que, ao observar e respeitar essas figuras, o povo mantinha vivo o elo com seus ancestrais. Não era exagero dizer que, para eles, o céu era a verdadeira biblioteca da humanidade. Só que, em vez de páginas, havia pontos de luz e sombras na noite. Tudo isso nos lembra de algo que talvez tenhamos esquecido na pressa moderna.
O céu é mais do que um lugar para foguetes e satélites. É também um espelho, um mapa e, quem sabe, um recado velado para quem ainda sabe olhar. Nas altas montanhas andinas, onde o ar parece mais fino e cada respiração é um lembrete de que a vida ali é um ato de resistência, havia homens, e em certos tempos e lugares, mulheres, que tinham a responsabilidade mais delicada e, ao mesmo tempo, mais arriscada que se poderia imaginar: conversar com o céu. Esses eram os sacerdotes astrônomos, uma espécie de híbrido entre cientista, poeta e funcionário público, com um toque de diplomata cósmico. A função deles não era simplesmente olhar para as estrelas. Isso, qualquer pastor entediado numa noite fria podia fazer. O papel desses especialistas era interpretar, ler o céu como quem lê um texto sagrado, traduzir o movimento do Sol, da Lua e das constelações, inclusive as escuras, em linguagem que o povo pudesse entender e que o governante pudesse usar. Vestiam mantos de lã fina, tingidos com cores que não eram escolhidas ao acaso. Vermelho profundo para evocar o sol, azul escuro para simbolizar o céu noturno, branco para a pureza das oferendas. Alguns traziam penas de aves raras presas ao cabelo, como se quisessem exibir no corpo a mesma paleta cromática que viam acima de suas cabeças. As cerimônias que conduziam eram sempre teatrais, porque a função do sacerdote astrônomo também era criar impacto. Imagine uma madrugada de solstício de inverno, as pessoas reunidas na praça da aldeia, o frio mordendo a pele, a expectativa pairando no ar. Do alto de uma plataforma de pedra, o sacerdote levanta os braços e, no momento exato em que o sol desponta entre duas montanhas perfeitamente alinhadas com o templo, ele declara que os deuses aprovaram o novo ciclo agrícola. O povo suspira, aplaude, canta. O alinhamento não é um milagre. É resultado de anos de observação, cálculos e tradição oral. Mas, na mentalidade andina, ciência e milagre são faces da mesma moeda. O sacerdote sabe que não pode errar. Uma interpretação equivocada pode significar o plantio na época errada, colheitas fracassadas, fome. E quando a fome chega, não é o Deus Sol que sofre a ira popular, é o mensageiro que interpretou mal. O trabalho desses intérpretes do céu começava muito antes das grandes festas. Eles passavam horas, dias, meses observando o nascer e o pôr do sol, o movimento da sombra nas pedras, o deslocamento das estrelas. Usavam marcadores fixos, torres, rochas, pilares, para criar linhas de visão que lhes permitissem prever o momento exato dos solstícios e equinócios. A precisão era impressionante, principalmente considerando que o instrumento mais avançado era o próprio olho humano. E não pense que se tratava apenas de eventos solares. A Lua também tinha um papel central. O ciclo lunar influenciava o calendário agrícola, regulava pescas, ditava o momento ideal para certos rituais. Havia noites em que o sacerdote astrônomo ficava em silêncio, apenas observando o reflexo da Lua num lago calmo, como se o espelho d'água fosse uma segunda abóbada celeste. O humor irônico da vida é que, no meio de tanta solenidade, também havia falhas. Relatos orais preservam histórias de sacerdotes que, por distração, má visibilidade ou excesso de xixa, a cerveja de milho, erraram suas previsões. Um deles teria confundido um nevoeiro matinal com um sinal divino e ordenado o plantio fora de época. Resultado: colheita perdida e, dizem, um afastamento voluntário para um mosteiro nas montanhas, o que, traduzindo, era uma forma elegante de exílio. Mas não é justo reduzir esses homens a meros adivinhos. Eles eram verdadeiros cronistas do tempo. Guardavam em memória, e às vezes em quipos, os cordões com nós, décadas, até séculos de observações. Cada detalhe contava: a cor de um pôr do sol,
a intensidade do brilho de certas estrelas, o número de dias que a chuva se atrasava, e transmitiam esse conhecimento como quem passa uma herança preciosa. As cerimônias agrícolas mais importantes estavam todas amarradas a esse calendário celeste. Antes de plantar, o povo oferecia a Pachamama, a Mãe Terra, folhas de coca, xixa, pedaços de lã. O sacerdote astrônomo guiava o ritual, cantando fórmulas antigas que, para os não iniciados, pareciam apenas melodias monótonas, mas que carregavam instruções simbólicas sobre o equilíbrio entre dar e receber da terra. Os templos e observatórios eram verdadeiros instrumentos de medição. Machu Picchu, por exemplo, tem o Intihuatana, uma pedra esculpida que funcionava como relógio solar, marcando o ponto em que o sol era amarrado para evitar que escapasse durante o solstício. O próprio nome significa algo como o lugar onde o sol é amarrado, e só isso já revela o tipo de intimidade simbólica que os andinos acreditavam ter com o cosmos. Havia também locais menos grandiosos, mas igualmente significativos: círculos de pedra, colinas com marcas talhadas, muros alinhados com o horizonte. Não eram obras aleatórias. Cada pedra parecia conversar com uma estrela. Cada fenda apontava para um nascer ou pôr de sol específico. E claro, como todo bom intérprete, o sacerdote astrônomo também sabia adaptar seu discurso ao público. Para os governantes, falava em termos de poder, dizendo que os astros favoreciam conquistas ou protegiam o reino. Para os agricultores, traduzia a mensagem em algo palpável: quando plantar, quando colher, quando preparar os terraços. Era um jogo de códigos e traduções, em que a credibilidade era tudo. As noites de observação eram um espetáculo à parte. Um fogo aceso para afastar o frio, maracás tocados em ritmo lento, mastigação coletiva de coca para manter a vigília. As vozes se misturavam com o som do vento, e em momentos de silêncio absoluto, parecia que todos estavam tentando ouvir não apenas o que viam, mas o que o céu dizia em sussurros. E aí entra o toque de ironia. Para todo o misticismo que cercava esses homens, sua função era profundamente pragmática. Eles eram, no fundo, gerentes de risco agrícola. Mas, em vez de planilhas, usavam o zodíaco andino. Em vez de reuniões corporativas, faziam cerimônias com cantos e danças. Talvez seja por isso que seus métodos tenham durado tanto, porque, ao contrário de um gráfico frio, um ritual cria memória. Em alguns casos, a figura do sacerdote astrônomo se confundia com a do curandeiro. Ele não só lia o céu, mas também conhecia plantas medicinais, rezas e amuletos. Afinal, se a lua podia influenciar as marés e o plantio, por que não poderia também influenciar a cura? Essa visão integrada, que hoje chamaríamos de holística, era a base do pensamento andino. No fim das contas, o sacerdócio astronômico era uma arte tanto quanto uma ciência. Uma arte de olhar, de lembrar, de traduzir. E também uma arte de encenar, porque a interpretação do céu precisava emocionar. Se não causasse impacto, corria o risco de ser esquecida. E quando, após uma longa noite de observação, o sacerdote voltava para sua casa de pedra, enrolado em mantas pesadas, talvez ele próprio se perguntasse, com um sorriso cansado: será que o céu realmente fala? Ou será que nós é que precisamos acreditar que ele fala para não nos sentirmos sozinhos aqui embaixo? O solstício, na lógica dos povos andinos, não era apenas um ponto no calendário. Era o momento em que o universo parecia inclinar-se ligeiramente para espiar a vida na Terra. Era o instante em que o diálogo entre o Sol e a humanidade se tornava mais intenso, quase íntimo, e, como todo encontro importante, merecia preparação cuidadosa, tanto prática quanto espiritual. Meses antes, já se começava a falar sobre a cerimônia. Agricultores, sacerdotes, artesãos e crianças
carregavam no corpo a expectativa do evento. Os campos, mesmo em sua rotina de plantio e colheita, pareciam aguardar o sinal cósmico que confirmaria o ritmo do trabalho. Nas aldeias, as conversas noturnas ao redor do fogo ganhavam um tom de contagem regressiva. Faltam tantas luas para o sol voltar ao seu ponto máximo. A preparação começava pelo espaço físico. Os templos e praças sagradas eram limpos, reparados e enfeitados. As pedras mais antigas, já gastas pelo vento e pelo tempo, eram lavadas com infusões de ervas aromáticas, como se estivessem sendo acordadas para o grande dia. Tecidos tingidos em vermelho, dourado e branco eram pendurados nos muros, balançando levemente ao sabor do vento frio da montanha. Essas cores não eram meramente decorativas. O vermelho evocava o calor e a força do sol, o dourado, sua luz, e o branco, a pureza da oferenda que se fazia a Pachamama. No centro de tudo, havia a questão dos alimentos, porque nenhum ritual sobrevive apenas de símbolos. Milhos dourados eram escolhidos a dedo. Batatas de diferentes variedades eram guardadas em depósitos especiais. E as folhas de coca mais verdes e frescas eram separadas para serem mastigadas durante a vigília e oferecidas aos deuses. As mulheres preparavam xixa em grandes potes de barro, mexendo o líquido lentamente com colheres de madeira, enquanto conversas suaves e risadas discretas enchiam o ar de cumplicidade. O clima emocional também precisava ser moldado. Durante dias antes do solstício, evitavam-se brigas e discussões públicas. Afinal, não era sensato chamar a atenção dos deuses para o lado mais feio do comportamento humano justo antes de pedir bênçãos para o próximo ciclo agrícola. Havia uma sensação de vigilância coletiva, como se cada gesto fosse um ensaio para o grande momento. Na noite anterior, aldeias inteiras se reuniam nos espaços sagrados. O frio era implacável, cortando a pele como pequenas lâminas de gelo, mas ninguém reclamava abertamente. O desconforto fazia parte da experiência, como uma prova de devoção. Fogos eram acesos, não para competir com o sol, que viria em breve, mas para lembrar que, mesmo na escuridão, havia calor e vida. O som era outro elemento essencial. Maracás, tambores e flautas de osso ou madeira enchiam o ar com ritmos repetitivos e hipnóticos. Não havia pressa na música. Ela parecia se arrastar de propósito, como se quisesse dilatar o tempo até o amanhecer. A melodia era menos uma trilha sonora e mais um feitiço sonoro que mantinha todos presos ao momento. E então vinha a espera. O céu, límpido e vasto, exibia um tapete de estrelas tão nítidas que, para quem cresceu sob o céu poluído das cidades modernas, pareceria impossível de acreditar. Ali, na Via Láctea, os povos andinos não viam apenas pontos brilhantes, mas também figuras formadas pelas zonas escuras, a constelação da Lhama, o Condor e a Serpente, todas entidades espirituais que, segundo a tradição, observavam e participavam do ritual. Quando a primeira linha de luz começava a atingir o horizonte, o murmúrio diminuía. Um silêncio reverente tomava conta, quebrado apenas pelo som seco do vento e pelos estalos da lenha queimando. O sacerdote, com sua túnica pesada e um cocar de penas vibrantes, erguia-se no ponto mais alto do templo ou plataforma. Ele não precisava gritar. Seu simples movimento já concentrava todos os olhares. E então, o momento-chave. O sol aparecia exatamente no alinhamento esperado, entre duas montanhas, sobre uma pedra específica, ou por uma abertura arquitetônica perfeitamente calculada. A precisão era tão impressionante que, para quem via pela primeira vez, parecia pura magia. Mas a cerimônia não terminava no nascer do sol. Pelo contrário, ali começava a parte mais densa. O sacerdote oferecia folhas de coca e pequenas figuras de ouro ao sol, lançando-as em uma fogueira especialmente acesa para o momento. A fumaça subia lentamente,
e todos a acompanhavam com os olhos, como se ela fosse uma ponte invisível ligando o mundo humano ao divino. Após as oferendas, havia um momento de bênção coletiva. O sacerdote passava entre as pessoas, tocando suas testas com um feixe de ervas sagradas, murmurando palavras que misturavam conselhos práticos e invocações espirituais. Era um instante íntimo, em que a autoridade cósmica se tornava quase pessoal. E claro, depois do sagrado vinha o profano, mas sem nunca perder o elo com a espiritualidade. Banquetes eram organizados, danças ocupavam as praças, histórias eram contadas pelos mais velhos e as crianças corriam em jogos improvisados. A xixa circulava livremente, soltando as línguas e provocando gargalhadas que ecoavam pelas montanhas. O solstício de verão, por sua vez, tinha um sabor diferente. Não era o retorno triunfal do sol após o inverno, mas a celebração de seu auge. Era o ponto de máxima abundância e também um lembrete sutil de que dali em diante a luz começaria a diminuir. A festa, nesse caso, era marcada por uma energia mais intensa, quase exuberante, mas ainda assim equilibrada pela consciência de que nada dura para sempre. Os equinócios também eram celebrados, mas de maneira mais discreta. Eram vistos como momentos de equilíbrio perfeito, dias em que luz e sombra se dividiam igualmente. Para muitos, era o momento ideal para rituais de renovação pessoal, pedidos de cura ou reconciliações. Casais em crise procuravam participar juntos, acreditando que, assim como o céu encontrava equilíbrio, suas vidas também poderiam encontrar. No fundo, esses rituais eram muito mais do que simples marcações astronômicas. Eles eram, de certa forma, a cola social que unia comunidades dispersas. O trabalho agrícola era duro e exigente, e nem sempre havia tempo ou energia para grandes encontros. Mas quando o céu dizia que era hora, todos largavam suas tarefas e se reuniam. E essa reunião, por si só, já fortalecia os laços entre as pessoas. Os estrangeiros que presenciavam esses eventos muitas vezes ficavam impressionados, não apenas com a beleza visual, mas com a disciplina coletiva. Não havia desordem, não havia atrasos. Era como se cada pessoa soubesse exatamente qual era seu papel no grande teatro cósmico. E, de certa forma, era verdade. Todos participavam de um script milenar, repetido ano após ano, mas que nunca deixava de parecer único. E talvez seja essa a maior lição deixada pelos rituais de solstício e equinócio andinos. A noção de que o tempo não é apenas uma linha que corre para frente, mas um círculo que retorna, sempre trazendo consigo a oportunidade de renovar, relembrar e recomeçar. Quando o céu da noite se abria sobre a cordilheira, não era apenas um espetáculo de estrelas que os povos andinos viam. Para eles, havia também formas mais sutis, quase invisíveis para quem olhava com olhos impacientes. Eram as constelações escuras, desenhos formados não pela luz, mas pelas sombras na Via Láctea. Entre as faixas brilhantes da galáxia, manchas escuras se destacavam como silhuetas, revelando figuras de animais sagrados. Ali estava a Iacana, a lhama celestial, com o seu filhote junto às patas, pastando eternamente nas pradarias do firmamento. Mais adiante, a Machacuey, a serpente negra, ondulando pelo rio de estrelas. E, acima delas, a Rampatu, o sapo, guardião das chuvas. Cada figura tinha seu momento para aparecer no céu, e sua chegada não era mera coincidência. Sinalizava mudanças de estação, períodos de plantio e colheita ou a chegada das chuvas. Os sacerdotes, com suas túnicas de fibras finas tingidas em tons de vermelho e amarelo, sabiam a sequência exata dessas aparições. Nas noites mais claras, reuniam-se com os anciãos e alguns jovens aprendizes no alto de colinas, ou junto a templos de pedra, onde o frio cortava a pele e o vento carregava o cheiro de ichu seco e queimado. Ali, apontavam com bastões de madeira, descrevendo a posição das sombras,
e narrando as histórias associadas a cada uma. Era um saber passado de boca a ouvido, como uma canção que só existe enquanto é cantada. Cada mancha escura era uma lembrança de que a vida não se sustentava apenas na luz, mas também no vazio. A lhama celestial, por exemplo, era invocada em rituais para garantir rebanhos saudáveis. Em certas aldeias, no início da estação das chuvas, queimava-se lã e oferecia-se xixa ao chão, enquanto os olhos de todos permaneciam fixos na lhama do céu. O som desses rituais misturava-se ao crepitar do fogo e ao ritmo grave dos tambores. As vozes, ora cantadas, ora murmuradas, subiam e desciam como o próprio relevo da cordilheira. Ao fundo, um coro de cães latindo e o ruído distante de rios caudalosos completavam a paisagem sonora da noite. E havia também o perfume da queima de ervas, um cheiro doce e amargo, feito para agradar tanto aos homens quanto aos espíritos. Os sacerdotes diziam que a fumaça ajudava a abrir o caminho para o mundo de cima, permitindo que os pedidos subissem com mais facilidade. Quem fechava os olhos podia sentir que o frio, a música e o cheiro estavam entrelaçados, como se o próprio corpo tivesse se transformado em parte do ritual. Mas não era só devoção. Essas constelações escuras eram também uma ferramenta prática, um calendário invisível. Quando a Iacana aparecia bem posicionada no céu, era sinal de que o tempo de parir das lhamas estava próximo. Quando a serpente Machacuai se deslocava para além de certo ponto, era o aviso de que as chuvas iriam cessar e o solo começaria a endurecer. A astronomia e o mito ali não brigavam, dançavam de mãos dadas. Mesmo hoje, quem vive nas áreas mais isoladas dos Andes pode reconhecer essas figuras. Ao perguntar a um pastor idoso sobre o céu, ele pode, entre um gole de mate e outro, levantar o queixo e apontar. Ali vai a Iacana, e se ela está se afastando, prepare-se para a seca. Há um orgulho silencioso nesse gesto, uma certeza de que o saber dos antigos ainda pulsa, mesmo quando os calendários modernos tentam tomar seu lugar. Para os povos andinos, olhar para cima nunca foi um ato passivo. Era um compromisso com a terra, com os animais e com os próprios deuses. O céu era um espelho do mundo terreno, e as constelações escuras eram as histórias que esse espelho contava, noite após noite. Histórias que não se perdiam, porque eram gravadas no lugar mais difícil de apagar, a memória coletiva. E assim, enquanto o vento soprava entre as montanhas e o frio fazia as mãos tremerem, eles continuavam a olhar para cima, vendo no escuro o que outros só viam na luz. Talvez fosse isso que mantinha a alma aquecida nas alturas. A sensação de que, mesmo no vazio, havia sentido e, talvez, até um destino. O sol, para os povos andinos, não era apenas um disco dourado que iluminava o dia, era o próprio coração do mundo. Chamavam-no de Inti, e a sua presença regulava tudo, desde o ciclo das colheitas até o momento exato de sacrificar uma lhama branca para garantir a benevolência dos deuses. Quando o Inti surgia no horizonte, pintando de dourado as cristas nevadas das montanhas, não havia dúvida. Era hora de começar o dia com reverência e, claro, com um olhar atento para ver se o astro dava algum sinal incomum. A luz da manhã chegava carregada de simbolismo. Sacerdotes, vestidos com mantos que refletiam o dourado do sol, subiam até terraços de pedra para fazer oferendas. No ar, o cheiro de folhas de coca queimando se misturava ao aroma fresco da geada derretendo. Pequenos cântaros de xixa eram erguidos em direção ao leste, e em silêncio, o líquido era derramado no solo. Não se tratava de desperdício, mas de pagamento. Afinal, a terra precisava beber tanto quanto os homens. A lua, chamada Mamaquila, era igualmente poderosa, embora com um temperamento mais misterioso.
Guardiã das marés e protetora das mulheres, ela governava os ciclos menstruais e as plantações que cresciam melhor à noite. O seu brilho prateado tingia as paredes de adobe e fazia com que as sombras dançassem ao vento, como se a aldeia inteira participasse de um teatro silencioso. Os sacerdotes observavam a lua com o mesmo cuidado que dedicavam ao sol. Seu ciclo, dividido em fases bem definidas, ditava quando plantar batatas ou colher quinoa. Se Mama Killa aparecia envolta por um halo, significava que mudanças estavam vindo. Às vezes chuva, às vezes intrigas na comunidade. Era curioso como o Sol e a Lua eram vistos não como opostos, mas como um casal cósmico. Inti era a energia vital, ardente e ordenadora. Mama Killa, o equilíbrio, a intuição e o poder oculto. Juntos, mantinham o mundo em harmonia, mas também podiam, se contrariados, trazer caos e doenças. E ninguém queria arriscar a ira de um casal com tanto poder. Nos grandes festivais, como o Inti Raymi, o sol era celebrado com danças, músicas e procissões que duravam horas, talvez dias. Os tambores ressoavam nas montanhas e as flautas de osso se misturavam ao coro das vozes humanas. No ar, pairava o cheiro doce do milho assado e o som ritmado das sandálias de couro batendo contra o chão de pedra. Era uma mistura de devoção, política e espetáculo, e todos sabiam que o sucesso das próximas colheitas dependia daquele momento. Já nas noites de lua cheia, as cerimônias assumiam um tom mais íntimo. As mulheres mais velhas conduziam cantos suaves, acompanhadas por chocalhos de sementes, enquanto jovens moças eram iniciadas em segredos que jamais seriam revelados aos homens. Havia histórias que diziam que, sob a luz prateada de Mama Killa, o mundo dos espíritos ficava mais próximo e que certos sonhos podiam revelar o futuro. Não era incomum que agricultores deixassem pequenos amuletos nas plantações durante a lua cheia, acreditando que assim as plantas absorveriam mais força. Outros preferiam trabalhar à noite, confiando que o frescor e a luz suave favoreciam a terra. E, se por acaso alguém via a lua desaparecer parcialmente atrás de uma sombra, um eclipse, a aldeia inteira entrava em alerta. Era sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. E é claro que havia também a política disfarçada de fé. Os governantes sabiam usar a adoração ao sol e à lua como ferramenta de poder. Ao se declarar descendentes diretos de Inti, os imperadores incas legitimavam seu domínio e exigiam obediência como se fossem parte da própria ordem cósmica. Afinal, quem ousaria questionar a autoridade de alguém com sangue solar? No fim, tanto o sol quanto a lua eram mais do que astros. Eram cronômetros celestes, deuses familiares e supervisores invisíveis da vida cotidiana. Os povos andinos viviam olhando para cima, não apenas por admiração, mas porque sabiam que ali estava escrito o roteiro de suas vidas. E talvez seja isso que torna essa relação tão fascinante. Não era uma devoção cega, mas uma parceria atenta, quase um diálogo silencioso com o universo. Um diálogo que, mesmo séculos depois, ainda ecoa no coração de quem vive sob o mesmo céu. Existem construções que parecem feitas para resistir ao tempo e outras que parecem feitas para conversar com ele. No caso dos povos andinos, os templos e observatórios eram as duas coisas: pedra contra vento e chuva, mas também portas abertas para que o sol e as estrelas entrassem, pontualmente, nas datas certas. Tomemos Machu Picchu, por exemplo. Não era apenas um resort de verão do imperador, como alguns gostam de simplificar. Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam de forma meticulosamente calculada. Ali, blocos de granito polidos, encaixados sem argamassa, formavam corredores e janelas que, no solstício de inverno, capturavam o primeiro raio de sol da manhã, como se fosse uma flecha dourada atravessando o silêncio da montanha.
Os incas não se contentavam com a estética, queriam precisão. E, convenhamos, quando você vive numa civilização agrícola dependente das estações, saber o dia exato em que o sol muda de posição não é capricho, é sobrevivência. Cada fenda, cada laje posicionada com obsessão geométrica era um lembrete de que o universo tem seu próprio calendário e de que a humanidade apenas tenta segui-lo. No Templo do Sol, em Cusco, a coisa chegava a beirar o teatral. Durante o solstício de junho, o sol nascia exatamente sobre um ponto da montanha distante, e seus raios atravessavam uma janela, iluminando com perfeição uma placa de ouro maciço. Imagine estar na penumbra, com o frio cortando a pele, e de repente ver a sala se inundar com luz dourada refletida. Não era só bonito, era o tipo de espetáculo que fazia você acreditar que os sacerdotes realmente conversavam com os deuses. Mas não eram apenas os solstícios que importavam. Os equinócios, aqueles momentos raros em que o dia e a noite têm a mesma duração, eram igualmente celebrados. Em sítios como Intihuatana, a pedra de amarrar o sol, sacerdotes tocavam e prendiam simbolicamente o astro para garantir que ele não se afastasse demais. Não que eles acreditassem literalmente que o sol pudesse fugir. Ou será que acreditavam? De qualquer forma, o ritual servia para lembrar que a harmonia cósmica dependia de vigilância constante. O mais fascinante é que essa arquitetura sagrada não se limitava a grandes templos. Em pequenas aldeias, casas e praças também eram construídas com base no caminho do sol e das estrelas. Portas viradas para o leste para saudar Inti, pátios que recebiam a luz da lua cheia, muros alinhados com as sombras projetadas pelas montanhas. Tudo participava dessa coreografia entre pedra e luz. E, claro, havia o lado político. Um governante que dominasse os segredos do alinhamento celestial não era apenas um líder, era alguém que controlava o relógio do universo. Quando o imperador aparecia no momento exato em que o sol se encaixava na janela sagrada, não era coincidência. Era uma mensagem. Eu e o cosmos trabalhamos juntos. Convenhamos, é um marketing difícil de bater. Durante essas cerimônias, o ambiente era um festival sensorial. O som dos tambores e flautas ecoava pelos vales. O cheiro de ervas queimando se misturava ao aroma do milho e da carne assada. As roupas coloridas dos participantes contrastavam com a pedra cinza e o céu cristalino. Tudo era pensado para que os presentes nunca esquecessem que estavam participando de algo maior que eles. Algo que unia passado, presente e futuro num único instante. Mas, por trás da solenidade, havia também um certo pragmatismo. O conhecimento preciso do movimento dos astros permitia prever épocas de chuva, seca e frio intenso. Plantar ou colher no dia errado podia significar fome para toda a comunidade. Assim, o alinhamento dos templos não era só misticismo, era meteorologia avançada disfarçada de espetáculo religioso. E no fim, talvez seja essa mistura de ciência e magia que explique por que esses templos ainda nos fascinam. Eles são, ao mesmo tempo, provas de engenhosidade humana e testemunhos de uma fé inabalável na ordem cósmica. Um lembrete de que, para os povos andinos, viver bem era viver em sintonia com o céu. E que cada pedra erguida com esse propósito era, no fundo, uma conversa silenciosa com o infinito. Enquanto as janelas douradas dos templos se alinhavam com o sol e sacerdotes entoavam cânticos milenares, nas encostas e vales, o povo andino também lia o céu à sua maneira. Afinal, não é porque você não tem um manto de plumas ou um título sagrado que deixa de precisar saber quando plantar batatas ou colher o milho. Ao amanhecer, pastores de lhamas olhavam para a Via Láctea, procurando as constelações escuras, silhuetas de animais formadas pelas manchas de poeira e sombra no leito estrelado. O Yakana, a lhama celeste, era um guia importante.
Se aparecia clara e definida, significava tempo bom. Se parecia borrada ou apagada, era sinal de chuvas chegando. Não era poesia, era meteorologia popular, refinada por gerações de observação paciente. As famílias camponesas tinham seus próprios rituais discretos. Antes de plantar, alguns enterravam pequenas oferendas, folhas de coca, pedaços de tecido colorido ou até bonecos de barro representando animais. Essas oferendas eram feitas para a Pachamama, a Mãe Terra, mas também comunicadas ao Sol e às estrelas, como quem envia um convite para a festa da colheita. Havia também momentos de socialização sob o céu. À noite, nas aldeias, a fogueira iluminava rostos e aquecia mãos, enquanto histórias passavam de boca em boca. Um avô apontava para o céu e contava como, quando menino, viu uma estrela cadente e pediu chuva para salvar a plantação. Uma tia jurava que a lua cheia aumentava a energia das pessoas e que era melhor evitar discussões nesses dias, porque a lua escuta e repete no vento. E não pense que essas crenças eram ingênuas ou soltas ao acaso. Muito do que chamamos de superstição era, na verdade, conhecimento codificado em metáforas. As fases da lua, por exemplo, eram observadas para prever marés nos povos costeiros e também para definir o momento certo de plantar certas sementes. O calendário lunar, na prática, era uma ferramenta de planejamento agrícola. Até mesmo as crianças participavam dessa relação íntima com o céu. Aprendiam desde cedo a reconhecer constelações visíveis e a identificar as mudanças de posição das estrelas com as estações. Para elas, o céu era um livro que se lia ao longo da vida e que, ao contrário dos livros de papel, estava sempre aberto e iluminado. Os mercados também tinham seu lado astrológico. Comerciantes escolhiam dias favoráveis para abrir grandes feiras, baseando-se em observações de ciclos solares e lunares. Era uma mistura de logística, tradição e marketing. Afinal, se todo mundo acredita que tal dia trará bons negócios, é melhor estar lá vendendo, não é? E claro, havia a parte mais íntima e silenciosa. Pessoas comuns olhavam para o céu não apenas para buscar sinais práticos, mas também para encontrar consolo. Em noites de dificuldade, era comum se dirigir a uma estrela específica e falar com ela como se fosse um parente distante. Para alguns, eram os ancestrais que habitavam o firmamento. Para outros, deuses atentos. E, mesmo para os mais céticos, havia um certo alívio em acreditar que, de alguma forma, o céu estava olhando de volta. Assim, longe do ouro dos templos e dos alinhamentos espetaculares, a astronomia andina também vivia no dia a dia humilde, no calendário mental de uma agricultora, no cântico que um pastor entoava para suas lhamas, no suspiro de um jovem apaixonado que via a lua como cúmplice. Era um saber prático e poético, coletivo e pessoal, um elo constante entre o ser humano e o infinito. Para os povos andinos, o céu não era apenas um pano de fundo para a vida na Terra. Ele era o grande espelho onde se refletia a ordem de todas as coisas. Cada estrela, cada mancha de sombra na Via Láctea, cada movimento do Sol tinha um lugar nessa engrenagem cósmica. Ignorar o céu seria como fechar os olhos para metade do mundo. Havia uma noção muito clara de que tudo estava interligado. As colheitas, as chuvas, a saúde dos rebanhos, a harmonia da comunidade e até o destino individual. Um eclipse, por exemplo, não era só um fenômeno astronômico. Podia ser entendido como um aviso, um chamado para rituais de proteção. Nesses momentos, aldeias inteiras se reuniam para bater tambores, tocar flautas e entoar cânticos que afastassem os perigos que o céu anunciava. E não pense que esses rituais eram sempre solenes e silenciosos. Alguns tinham um caráter quase festivo, com comida, dança e risadas misturadas à devoção. Para os andinos, celebrar e proteger eram partes do mesmo ato.
manter viva a harmonia entre o mundo visível e o invisível. Com o passar do tempo, especialmente após a chegada dos espanhóis, muita dessa cosmologia foi reinterpretada ou escondida sob novos símbolos. Mas mesmo assim, nos vilarejos mais afastados, certas práticas sobreviveram. Agricultores ainda olham o nascer do sol em datas específicas para prever a safra. Pastores continuam observando a lhama celeste para adivinhar o tempo. E durante as festas patronais, ainda se agradece não só aos santos, mas também às montanhas e às estrelas. O mais fascinante é que mesmo em tempos modernos, com celulares e internet, há jovens que aprendem com os mais velhos a ler o céu. Alguns combinam o conhecimento ancestral com meteorologia científica, criando um híbrido curioso. Previsão do tempo baseada tanto em satélites quanto na cor do amanhecer. Pode parecer contraditório, mas, para quem cresceu entre as montanhas, faz todo o sentido. E há também o aspecto emocional dessa relação. Olhar para o céu noturno nos Andes ainda provoca a mesma mistura de reverência e intimidade que provocava séculos atrás. É como conversar com um amigo antigo. Você não precisa entender todas as palavras para sentir o sentido. No fim das contas, o céu para os povos andinos sempre foi mais do que um conjunto de estrelas. Era um manual de vida, um mural de histórias e um espelho da alma coletiva. E, talvez, é isso que garante que, mesmo em um mundo em constante mudança, ele continue sendo lido, interpretado e amado. Porque, convenhamos, alguns livros valem a pena serem relidos todas as noites. E agora que caminhamos juntos por noites frias nas montanhas, observando o nascer dourado do sol entre picos nevados e nos perdendo no brilho silencioso da Via Láctea, talvez seja a hora de fechar os olhos. O que vimos não foram apenas histórias antigas, mas ecos que ainda respiram nas aldeias, nas canções que sobem com o vento e nas mãos que trabalham a terra seguindo sinais invisíveis. O céu dos povos andinos não é passado morto, é memória viva, bordada em estrelas e sombras, no compasso das estações e no murmúrio dos rios que descem das alturas. Se você escutar com calma, talvez perceba que ele também fala com você. Não importa onde esteja agora, há um pedaço daquele mesmo firmamento acima da sua cabeça, tecendo conexões que atravessam séculos e continentes. E assim, como a fumaça que se desfaz depois de um ritual, deixamos que essa viagem se dissolva no ar, suave, sem pressa. Amanhã, quando olhar para o céu, talvez se lembre de alguma constelação, de um som distante de flauta, ou apenas da sensação de que existe algo muito maior, e ainda assim próximo o bastante para caber no coração. Boa noite, e que os astros guiem seus sonhos.